Por falar em novos tempos, assim, a gente não podia falar sobre esse assunto sem passar pela pandemia, né? Assim, penúltima coisa que eu vou abordar contigo aqui hoje. Como é que foi isso, Magnus? Num momento em que faleceu muito mais gente, num período muito mais curto, e deve ter sido um caos. Como é que foi se reinventar? Você e as empresas para as quais você dava consultoria. Então, o mais engraçado está sendo agora, depois da pandemia. E aí a gente vai chegar nisso daqui a pouco. A pandemia, a princípio, ela criou um pânico dentro das funerárias. Por quê? A gente viu, quando a gente via as imagens da Itália, da Espanha, do Japão, dos Estados Unidos, com as pessoas sendo empilhadas dentro de carros frigoríficos, botava caminhão. Você lembra dessas imagens? Caminhão frigorífico na rua, cheio de gente, porque não tinha necrotério, nem urnas funerárias na cidade, e o crematório não dava conta. Então, o que aconteceu? A produção de pessoas falecidas era tão grande que toda a rede de absorção disso não dava. E uma coisa que as pessoas não entenderam, as funerárias não ganharam dinheiro. Que foi assim... pela lógica, elas perderam muito. Perderam muito, mas todo mundo acha que a gente ficou rico. Tá? Todo mundo que você conversa, ele fala, nossa, mas na pandemia vocês enriqueceram. Não. Porque a lógica nossa primeiro, se você tem plano funerário, você teve muito atendimento, com zero receita e pessoas parando de pagar. Então isso já desequilibrou para as funerárias bastante. A segunda parte que foi, vamos falar, a pessoa que não tinha plano, que em teoria ia dar dinheiro, como eu expliquei antes, a gente é uma empresa de evento. Não tinha mais o evento. Era buscar no necrotério do hospital, no morgue, embalar em sacos plásticos, colocar numa urna de baixíssimo padrão, porque ela já ia direto para o cemitério. Então o que a gente fez? Virou commodity. Não tinha mais desejo. Aliás, até tinha. Quantas mães, quantas mulheres, quantas pessoas vieram assim, pelo amor de Deus, abre, deixa eu ver se é meu marido, se é meu filho, porque sai do hospital embalado em vários sacos pretos, dentro de uma urna fechada, para ir direto para o cemitério, a pessoa não sabia nem se era o filho dela que estava lá dentro. Nossa. Então assim, foi pesado. Foi pesado emocionalmente, foi pesado financeiramente e foi pesado tecnicamente, porque a gente teve que aprender muita coisa em pouco tempo. Surgiram mais de 5.000 leis sanitárias no Brasil. Só no período da pandemia, para lidar com a pandemia. Agora está surgindo as cemiteriais, surgiram algumas cemiteriais, agora estão vindo outras, por causa que a gente está fazendo as primeiras exumações pós-pandemia. Então já tem pessoas que morreram há 3, 5 anos e a gente está tendo que lidar com isso. Não sabemos ainda exatamente o que nós vamos encontrar. Tá? E também foi um desafio para a rede de suprimentos do serviço pós, porque tem uma fábrica que fabrica urna. Essa fábrica, ela precisa de MDF, de aglomerado, e só tem duas fábricas de MDF no Brasil. E elas estavam fechadas na pandemia, porque foi obrigatório. Então acabou o MDF, acabou a urna e começou a ter um desespero a nível nacional para atender clientes que tinham até já pago. Ele era cliente plano. Como é que eu negava? Eu cheguei a negar cliente particular. E aí eu tenho uma para atender cliente plano. Eu tenho uma funerária em Palmas. E a gente chegou a negar atendimento de particular. Falou, eu não tenho como te atender. Para garantir que eu ia ter estoque de urnas para quem tinha plano. Olha o tanto que ter um plano, até na coisa mais impensável, é vantajoso. Porque eu não podia deixar de falar, não tenho para você. Então deixei... Tecnicamente você já tinha recebido por isso? Já tinha recebido. Eu tenho que honrar esses compromissos. Então ele falou, eu tenho 20 urnas no estoque. Vai morrer mais que 20 pessoas esse mês, eu provavelmente só vou receber urna daqui 30, 40 dias. Então o que eu faço? Não vendo mais nenhuma. Não atendo mais cliente particular. Só de quem é de plano. E muita gente achando que funerária, na época da pandemia, era um grande negócio. Era um grande negócio. Não foi. Foi desafiador, mas passou. Graças a Deus a gente conseguiu... E deixou um conhecimento enorme, né? Deixou uma capacidade de realização diferente, porque a gente teve que... Veja, né? Vou dar um exemplo. Goiânia é uma cidade fresca, né? Uhum. Palmas também, Maranhão, a gente tem todo o Nordeste, a gente sabe o calor que tem. Para fazer uma remoção
naquela época, a gente tinha que botar 3 camadas de proteção. A instrução era 3 macacões, um em cima do outro, além da roupa da funerária, mais 2, 3 luvas. Se eu te mostrar os vídeos dos nossos profissionais se paramentando, e aí ele tinha que se vestir assim para entrar no morgue. Quando ele saía do morgue, ele tinha que retirar a primeira camada. Ele ia dirigindo o carro com essa segunda camada. Quando ele fazia o sepultamento, ele tirava a segunda camada. Quando ele chegava na funerária, ia tomar um banho e tirava a terceira camada. Jesus Cristo. Só que eu tive funcionário que perdeu quase 2 quilos num serviço. Só de desidratação. Carregando peso, fazendo esforço, dirigindo. E daí você vai falar, mas tem ar-condicionado. Que diferença que faz? O cara com 3 roupas plásticas em cima, envolvendo ele. Então, assim, foi desafiador de tantas formas quanto você imaginar. Mas algumas funerárias adotaram todos os ritos, elas aprenderam muito, elas descobriram uma capacidade de solução de problemas que elas não sabiam que tinham, e outras assumiram riscos. As pessoas não tinham ou valor, ou não tinham acesso aos EPIs, ou achavam que aquilo ainda, igual a gente conhece, os negacionistas de tudo quanto é coisa, seja do céu ou do inferno, do técnico, do não técnico. Tem gente que acredita que a Terra é plana, cara. Tem. E aí o cara falou assim, esse vírus não existe, eu não vou pagar para o meu funcionário botar equipamento de proteção. E algumas deram sorte, outras peronomútil, né? E aí as coisas são como são. Enfim, superamos. Agora vem uma fase que está sendo estranhamente mais difícil. Por quê? Quem que morreu na pandemia? Vamos falar assim, eu falo que a pandemia ela foi como se fosse um predador correndo atrás do rebanho. Pegou os mais fracos, os mais velhos, com a menor imunidade. Ou seja, provavelmente seria as pessoas que iriam morrer nos próximos anos, de condições naturais, tá? De causas naturais. Então, quem tinha qualquer, a gente chamava de, como é que era o nome? Quando você tinha que ter uma comorbidade. Uhum. Então é uma pessoa que tem uma comorbidade ou determinada, faz parte de um grupo de risco, e isso daí influencia tanto. Então essas comorbidades, elas foram aceleradas pela pandemia. O cara ia morrer de infarto agora, ele morreu 4 anos atrás. O cara tinha alguma situação que ele ia morrer agora, ele morreu há 3 anos atrás. Essas comorbidades, elas foram atacadas pela pandemia, e hoje o volume de óbitos nas cidades mensal despencou na faixa dos 40%. Ou seja, depois da pandemia, eu não acredito que morreram 760, 780 mil. Eu acredito que morreram 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Eu não acredito nos dados oficiais. Para mim, morreram muito mais pessoas. Ainda mais num país como o Brasil, que dado aqui é um negócio que você tem que olhar com muito cuidado, né? Então, talvez isso explique essa afirmação que você acabou de fazer. Eu não posso te garantir que o dado está certo ou está errado, né? A gente não teve acesso nem à forma que ele foi feito e nem a auditar o dado. De qualquer forma, foi muito. Foram números assustadores. Eu vou te dar um pequeno exemplo. Palmas é uma cidade que, antes da pandemia, morria 100 pessoas por mês na média, de 98 a 105. Vamos arredondar para 100. Na pandemia chegou a morrer 300 por dia, triplicou. Ou seja, em um ano morreu o que deveria morrer em 3. E daí, agora, nós estamos vivendo períodos de 25, 30 pessoas por mês. Cara, caiu tanto assim. Então, quando chega a 50, é muito. Isso eu consigo te dizer porque a gente tem acesso, Palmas é uma cidade menor, a gente tem acesso aos cartórios, tem acesso à rede de funerárias e aos cemitérios. Então a gente sabe o que eu consigo ter uma precisão do dado. Mas isso a gente escuta quando eu vou para os congressos, a gente participa de uns 4 ou 5 eventos nacionais por ano, de cemitérios, crematórios e funerárias, que são promovidos ou por grupos individualizados ou por sindicatos de determinadas regiões. Quando a gente vai nesses lugares, a gente conversa e está assim em todo lugar. São Paulo diminuiu muito, Goiânia diminuiu muito, e agora a gente está começando a ver, tipo assim, que tende a voltar, que essa curva de óbito está voltando a crescer, mas ainda é tímido. Mas que a gente tem certeza que a tábua de mortes do Brasil vai estacionar em 5 por mil, provavelmente, que era o pré-pandemia, né, 5 por mil. Ela vai chegar lá. Ela volta para lá e provavelmente passa. Entendi.